irmãos, a paz do Senhor. Eu quero hoje dar um testemunho da igreja Assembleia de Deus de Bento Gonçalves, Cristo é o Senhor. De como ela iniciou, de como ela deu os primeiros passos através de Deus. Estava reunido eu, a irmã Cledi e o pastor José, onde o Senhor se manifestou no nosso meio, chamou o pastor José e deu essa missão a ele, que fosse pregado o evangelho a todo mundo, a todas as nações, e que ele fosse buscar o seu rebanho que estava perdido. Assim o pastor José começou a sua missão na cidade de Guaporé e na cidade de Bento Gonçalves. Mas o início do seu grande ministério foi lá em Bento Gonçalves. Amados irmãos, naquela época, o pastor José não tinha carro. Ele andava de rua a rua, de casa em casa, de a pé. E muitas vezes de madrugada, chovendo, no inverno, lá está o pastor José pregando o evangelho. Muitas vezes eu vi ele chorando, soluçando, todo molhado, no inverno de Bento Gonçalves. Mas ele nunca se queixou. Mas ele procurou para levar o evangelho que o Senhor lhe deu através da profecia. Muitas das pessoas de Bento, irmãos e irmãs, não conhecem a história do pastor José. Ele foi ungido por Deus, chamado por Deus em profecias. E hoje eles continuam do teu lado. Muitas perseguições eu vi contra o pastor José, mas sempre teve fé, força e obedeceu o mandamento que o Senhor deu a ele. Mas ele tinha sua esposa, a irmã Cledi, que estava sempre do seu lado. Naquela época, amados irmãos, ela tinha o Leandro, que era pequenininho, tinha uns 3, 4 anos de idade, tinha a Merle e tinha a Menis, que era nenezinha. E muitas vezes ela ia de a pé, com os 3 filhos, no inverno, caminhando em Bento Gonçalves, levando o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Muitas vezes eu vi o sofrimento desse casal. Eu vi as orações desse casal. Eu vi lágrimas e dor do seu corpo de caminhar de a pé. Mas sempre firme no caminho que o Senhor lhes deu e para levar o evangelho a toda criatura. Amados irmãos, aí em Bento Gonçalves tem um grande pastor, um grande homem de Deus, chamado pastor José. Muitas vezes ele senta no púlpito da igreja e muitos irmãos não sabem o que esse homem de Deus passou para que você tivesse esse evangelho hoje aí ouvindo na igreja. E muitas vezes ele senta no banco da igreja, no púlpito. Eu me lembro do que ele passou para ter esse grande trabalho, esse grande ministério que tem Bento Gonçalves. E muitas vezes ele é compreendido, julgam ele erradamente e não sabe o que esse homem passou para ter hoje esse trabalho abençoado, honrado pelas mãos do Senhor Jesus. Amados irmãos, o pastor José foi chamado por Deus. Ajude ele, esteja do lado dele, para que seu ministério cresça cada vez mais. Naquela época, o pastor José sofreu,
chorou, porque eu caminhei com ele muitas vezes nas suas missões, no seu trabalho, eu estava ao lado dele, na época que ele começou a igreja. Sempre eu caminhei com ele do lado dele, e tenho um grande respeito para esse homem de Deus chamado Pastor José. Amo ele do fundo do meu coração, e vocês também devem amá-lo. Estar do lado dele, dando força, ajudando esse trabalho evangelístico para que venha crescer em Bento Gonçalves. Amados irmãos, abrace junto com o pastor José e seja do lado dele. Eu tenho visto muitas pessoas que viraram as costas para ele, mesmo sendo abençoados. Mas hoje o Senhor vai honrar ele com as bênçãos dos céus, porque ele foi chamado por um Deus Todo-Poderoso. Ele foi ungido de profecias para que você tivesse esse evangelho hoje a seu alcance. Amados irmãos, naquela época, o pastor José não tinha uma casa própria. Ele pagava aluguel. Mas mesmo assim ele teve fé e firme. Depois ele teve um grande trabalho lá em Guaporé. Lá também ele pregou um grande evangelho lá e abençoou muitas pessoas lá, sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, isso é um pouquinho do que o pastor José fez naquela época. Hoje, ajude ele, dê força a ele, esteja do lado dele. Hoje o Senhor chamou o pastor Leandro, o pastor Pedro e outros irmãos para estar junto com ele, para levar esse evangelho a toda criatura. Não se afaste da igreja, não vire as costas para a igreja, mas ajude o pastor José a crescer em Bento Gonçalves. Mas irmãos, fiquem na paz do Senhor. Eu falei um pouquinho, porque o tempo aqui é muita coisa para contar. Mas o quanto principal, vocês saberem o que Deus fez e está fazendo hoje na igreja de Bento Gonçalves. Em Canoas também, onde está o pastor Leandro pregando o evangelho. Por isso ajude essa igreja. Pentecostal Cristo é o Senhor. Abrace, esteja nessa igreja, firme nesse evangelho. Que a paz do Senhor fique na coração de vocês, na vida de vocês. Saber que aí tem um pastor abençoado, que lá em Canoas tem uma igreja abençoada, Veranópolis e outros lugares. Amados irmãos, esteja na paz do Senhor e abençoa esse ministério com a tua oração, com o teu jejum, e você será abençoado também por Deus. Que a paz fique contigo e no teu coração. Eu te peço, ó Senhor, que abençoe essa igreja, abençoe o pastor José e seja com ele, ó meu Deus Todo-Poderoso. Eu profetizo a bênção do pastor José, a bênção nessa igreja, em nome de